Boa noite a todos. No vídeo de hoje vamos falar sobre Tomé de Souza. Antes, inscreva-se no canal para mais histórias como essa. Tomé de Souza foi o governador-geral do Brasil entre os anos de 1549 e 1553, sendo o primeiro a ser nomeado para esta função. Em sua gestão, realizou a construção da cidade de Salvador, primeira capital do Brasil. Ele ficou marcado também como um fidalgo que prosperou ao participar de expedições e campanhas militares de Portugal. Tomé de Souza foi um fidalgo português que nasceu no ano de 1503 em um povoado chamado de Rates. Os historiadores não sabem a data precisa de quando teria ocorrido seu nascimento. De toda forma, ele teve uma origem bastante humilde, uma vez que era considerado filho legítimo de João de Souza, o prior de Rates naquela época. Sua mãe se chamava Messia Rodrigues de Faria. Todo esse contexto servia como barreira para sua ascensão, mas ele encontrou um caminho para tanto como militar. Ainda adolescente, ele fez parte da Ordem de Cristo, que de cunho religioso e militar. Em 1518 mudou-se para Lisboa, em Portugal, e sabe-se que a partir do ano de 1527 ele se envolveu em diversas campanhas militares e expedições portuguesas pelo norte da África e também da Índia. Tomé de Souza esteve no Marrocos em diferentes momentos e na Índia esteve entre os anos de 1535 e 1536. O seu envolvimento com essas expedições lhe garantiu uma ascensão social, sendo reconhecido pelo próprio rei de Portugal como um fidalgo. Esse título fez com que Tomé de Souza fosse considerado um homem nobre de Portugal. O novo status lhe permitiu tornar-se comendador de Rates e Arruda. Uma outra demonstração de ascenso de Tomé de Souza foi sua indicação para o cargo de governador-geral do Brasil. Essa indicação foi feita pelo próprio rei de Portugal, Dom João III. O governo geral foi uma nova forma de administração do Brasil estabelecida pelos portugueses em 1548. O objetivo era garantir o desenvolvimento da exploração econômica na colônia. O contexto dessa mudança se relacionava com o fracasso das capitanias hereditárias. Nesse sistema, o Brasil havia sido dividido em 15 capitanias que foram cedidas cada uma a um capitão donatário, cujo o papel desses capitães donatários era garantir a povoação e o desenvolvimento de sua capitania. Esse sistema fracassou porque os donatários não tinham recursos, experiências ou interesse em garantir o desenvolvimento do território. Na década de 1540, a colônia estava numa situação bastante problemática, pois a presença portuguesa era bastante delimitada. A exploração do território não havia prosperado. E também os portugueses sofriam com os conflitos com os indígenas, que constantemente a colônia era invadida por franceses que contrabandeavam pau-brasil, e o litoral brasileiro sofria com corsas. Assim, o governo geral foi uma forma de centralizar a administração da colônia e garantir o desenvolvimento da povoação do Brasil. O escolhido para ser o primeiro governador geral, como vimos, foi Tomé de Souza. Ele chegou no Brasil em 29 de março de 1549 e trouxe consigo uma série de determinações do rei em um documento chamado de regimento. Além disso, com ele vieram cerca de 1000 homens, que teriam como função garantir o desenvolvimento da colônia e trabalhar na construção de uma capitania para ela. Os portugueses escolheram a capitania da Bahia de Todos os Santos porque seu antigo donatário, o Francisco Coutinho, tinha sido capturado e devorado pelos Tupinambás no ano de 1547. Um dos trabalhos
esses trabalhos que foi mais importante de Tomé de Souza foi o trabalho de construir uma cidade-fortaleza como capital do Brasil. E para isso, centenas de degredados foram enviados para o território. Eles foram parte da mão de obra que construiu a cidade de Salvador. O governador-geral, também conseguiu mobilizar muitos indígenas para o trabalho esse escravo. Para isso, forçando-os e pagando-os por meios de escambo. Tomé de Souza ainda tinha que desenvolver a economia da colônia, e para isso ele deveria distribuir sesmarias e incentivar a construção de engenhos para a produção de açúcar. Por fim, ele também deveria reforçar as defesas litorâneas brasileiras a fim de impedir que os franceses continuassem a invadir a colônia. Junto de Tomé de Souza vieram Manuel de Nóbrega e mais 6 padres jesuítas com a função de catequizar os índios e convertê-los ao catolicismo. Tomé de Souza também foi considerado responsável por introduzir a pecuária no Brasil, pois ele ordenou que o gado fosse transportado de Cabo Verde para cá. Em 1553, Tomé de Souza foi substituído no cargo de governador-geral do Brasil por Duarte da Costa. O novo governador-geral chegou ao Brasil em julho de 1553. E nesse mesmo ano, Tomé de Souza retornou para Portugal, onde passou os últimos anos de sua vida. Ele atuou como conselheiro real e seu falecimento foi registrado no dia 28 de janeiro de 1579.